A paz do Senhor, irmãos, bendito seja Deus nesse dia que se chama hoje. Estamos aqui para continuar o estudo do livro de Jeremias, hoje o capítulo 40, de 16 versículos, com dois títulos aqui, irmãos, interessante aqui, ó. Jeremias é libertado. Depois a gente vai falar isso até os versículos 6 e vai continuar do 7 em diante com outro assunto, amém? Deus abençoe sua vida grandemente no nome de Jesus. O versículo 1 do capítulo 40 de Jeremias fala assim: a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixara ir de Ramá, quando tornou, estando ele atado com cadeias no meio de todos os cativeiros de Jerusalém. 2. E de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Versículo 2 agora. Porque o capitão da guarda veio a Jeremias e disse-lhe: o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. Presta bem atenção nisso, irmãos. Versículo 3. O Senhor o trouxe e o fez como havia falado, porque pecaste contra o Senhor e não obedeceste a sua voz. Portanto, vos sucedeu isso. Versículo 4. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se for bem aos teus olhos vir comigo para a Babilônia, vem e porei sobre ti os meus olhos. Porém, se for mal aos teus olhos, vir comigo para a Babilônia. Deixa de vir. Olha para toda essa terra está diante de ti, para onde quer que te for bom. E reto aos teus olhos que vás, para ali vai. Versículo 5. Mas porquanto ele ainda não tinha voltado, disse-lhe: volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre a cidade de Judá. Habita com ele no meio do povo, ou para qualquer parte, onde quer que for, reto aos teus olhos que vás, para ali vai. E deu-lhe o capitão da guarda sustento, a caminho um presente, e o deixou ir. Versículo 6. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, Mispa, e ali habitou com ele no meio do povo, e havia ficado na terra. Irmãos, tremendo isso aqui, irmãos. A gente vai lendo aqui o livro de Jeremias, irmãos, e Deus vai falando tanto com a gente. Eu creio que está falando com você aí. O povo, irmãos, é preso, né? Aquela profecia que vem em Jeremias falando, irmãos, acontece, né? Cai a cidade de Jerusalém. Irmão, uma pessoa das trevas. O que fala a Bíblia? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Vê em Jeremias Deus, vê em Jeremias um homem de Deus, vê em Jeremias alguém usado por Deus e tem temor, respeito. Fala, o que Deus falou por meio, vou dizer nas minhas palavras, da sua boca, sucedeu, porque o povo pecou contra o Senhor. Irmão, até o diabo, que está vendo a gente gravar esse vídeo aqui, irmãos, está ao nosso derredor, sabe como você, como a minha vida, a sua vida, a nossa vida, a igreja procede, anda, se vive buscando a santidade, a orientação ao Senhor de verdade, se dedicando ao Senhor, vigiando, orando, lendo a palavra, irmão, refugiando-se na palavra, no mandamento, na doutrina do Senhor, que são os mandamentos, ou anda uma vida de qualquer maneira. Irmão, o adversário pode usar alguém para jogar isso na nossa cara. Jeremias aqui não estava jogando na cara dele, mas do povo, irmão. Irmão, que Deus nos guarde, nos livre, nos proteja. A gente peça misericórdia para Deus para tentar o mais para Ele, para a glória dEle, para a honra dEle, cumprir a sua palavra, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida. E Deus é tão maravilhoso, irmãos, que Ele vem dizer para você e para mim: se for desfiel no pouco, muito eu colocarei. Irmão, Deus é fiel, irmãos. Ele ama, Ele quer me ajudar, te ajudar. Louvado seja o nome dEle, aleluia. E o adversário, o inimigo, aquele que não era, nem tinha promessa, que era o povo de Jerusalém, vê isso na vida do profeta, irmãos, e o livra, deixa ele viver na terra. Irmão, isso é tremendo, irmão, isso é tremendo, aleluia. Vamos ler aqui do versículo 7 em diante, fala assim: conspiração contra Gedalias. Ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra, Gedalias, filho de Aicão, que o havia encarregado a ele dos homens, das mulheres, dos meninos, dos mais pobres da terra, os quais não foram levados cativos para a Babilônia. 8. Vieram ter com Gedalias em Mispa, saber Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careia, Seraías, filho de Tanumete, e os filhos de Efai, Notafitita, Gesanias, filho de Maacatita,
e ele e seus homens. 9. Jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, e ele e seus homens, dizendo: não temas servir aos caldeus, ficai na terra, servi ao rei da Babilônia, e bem vos irá. Eu, porém, que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus, vierem a nós, e vos recolherei o vinho, as frutas de verão, o azeite. Colocai-nos vós os vossos vasos, habitai nas vossas cidades, que já tomaste. Irmão, era algo que Deus tinha usado Jeremias para falar, irmãos. Se renda. Porque o erro está em nós, irmãos. O erro estava no povo aqui. Se renda. Fá ao rei da Babilônia que bem vos irá. Irmão, quando nós, falo começando por mim, irmãos, a gente não atende a voz de Deus, o mandamento do Senhor, a obedecer o Senhor, a fazer o que o Senhor quer, irmão, a gente está sujeito, irmão, nessa terra debaixo de leis, a de Deus primeiro, o dos homens, e tantas leis, irmãos. E se a gente não for obediente às leis, há punição, irmãos. Há uma paga, biblicamente, à luz da palavra do pecado, irmão. O povo aqui estava sofrendo, irmãos. Tiago chega a dizer assim que as pessoas são engodadas pelas suas próprias concupiscências, suas próprias palavras. Irmão, muitos estão hoje numa situação deplorável, miserável, horrível, porque buscam isso, não se arrependem, não pedem misericórdia para Deus, se acham independentes de Deus e de todo mundo. Ninguém manda na vida dele, faz o que quer, do jeito que eu quero, da maneira que eu quero. Por isso que estão, irmãos, num deserto que não foi Deus que colocou, irmãos. E esse homem Gedalias, irmãos, foi deixado por Nabucodonosor para ver esse povo. Vamos ler aqui do 11 ao 16, aqui, mas para a gente encerrar o capítulo 40. Como também todos os judeus que estavam em Moabe, entre os filhos de Amon, em Edom, e os que havia em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado alguns em Judá, e que havia posto sobre ele Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. E tomaram todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados e vieram à terra de Judá, a Gedalias e a Mispa, recolheram vinho, frutas do verão com muita abundância. 13. Joanã, filho de Careia, e todos os príncipes dos exércitos que estavam em campo, vieram a Gedalias e Mispa, e disseram-lhe: porventura bem sabe que Baalis, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar-te a vida, mas Gedalias, filho de Aicão, não lhe deu crédito. 15. Todavia Joanã, filho de Careia, falou a Gedalias em segredo em Mispa, dizendo: irei agora, ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba, porque a razão tirei ele a vida, de modo que todos os judeus que se têm congregado a ti fossem dispersos e perecesse o restante de Judá. 16, irmãos. Porém disse Gedalias, filho de Aicão, Joanã, filho de Careia: não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Irmão, você vê que o povo judeu, irmãos, o povo de Deus, irmãos, o povo que vivia atrapalhado, irmãos. Você fala assim, o pastor não fala assim, fala, irmãos. Quando nós, irmãos, não queremos dar ouvido a Deus, a direção que Deus dá a um líder, irmãos, um homem que a gente pode avaliar ele, porque Jesus falou assim, ó: conhecereis a árvore pelos frutos. E a gente não dá ouvido, não presta atenção, não atende a voz da palavra, irmão, o povo se embaraça. Aqui os irmãos queriam matar Ismael, irmãos. Não tinha nada contra a vida desse cidadão, queria. Gedalias entra a favor, irmãos. Esse assunto a gente vai continuar no capítulo 41, irmãos, que vai se estender muito mais. Mas, irmãos, deixemos Deus, através da sua palavra, nos orientar e ser o guia para a nossa vida. Jesus é o caminho, Jesus é a palavra, irmãos. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Irmãos, nos ajude aí no canal, deixando o joinha, trazendo inscritos para o canal. Nós aqui orando por vocês e vocês orando por nós. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus.